Mas é uma história que eu acho que você até conhece. Acho que não é muito novidade, mas eu quero, através dessa história bíblica, dessa situação bíblica, trazer algo para nós, hoje aqui nesse lugar, que pode nos dar paz no coração e nos fazer sair daqui mais ainda confiantes no Deus que a gente serve, amém? Daniel capítulo 3, versículos 16 até o 18, diz o seguinte: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, atenção grávida, sugestão de nome. Eles falaram assim para o rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. E Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Alguém já conhecia essa passagem, essa história? Obrigado, ninguém. Então vamos conversar do começo, para a gente entender o que é do começo. A primeira coisa que você tem que lembrar, caso você não esteja lembrando, é do começo. E do começo a gente tem o povo de Israel, que era escravo na terra do Egito, e lá eles permaneceram por 433 anos, até que Deus levantou um grande libertador, chamado Príncipe do Egito, que foi tema de filme até da Disney, cujo nome era A. Ribamar, B. Moisés, C. Renato. Qual a opção, gente? Obrigado, irmãos. Moisés. Deus levanta Moisés e liberta o povo do cativeiro do Egito. Gente, quando Moisés tira o povo do Egito e atravessa o Mar Vermelho, nós não estamos falando de 100 pessoas, 200 pessoas. A gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas. Era muita gente para conduzir, atravessar o mar e chegar até o outro lado. E eles habitaram na terra prometida. Passaram pelo deserto por 40 anos, chegaram até a terra prometida de Canaã, e lá viviam, e lá moravam. Só que aconteceu com eles muita coisa que acontece com a gente. O tempo foi passando e a vida foi ficando meio que no automático. E quando a gente começa a viver no automático, literalmente a gente deixa de ser e fazer coisas que eram comuns a fazermos anteriormente. Enquanto você está em situações de grande necessidade, é diferente o teu relacionamento com Deus de quando você está em situações de bonança. O povo começou a ficar bem, tranquilo e estabilizado, e começaram a esquecer-se de Deus. Estavam vivendo a vida do jeito deles, da forma deles, como queriam, como pensavam, como achavam. Literalmente o povo se perdeu. Eles se perderam ao longo da caminhada. Eles tiraram o olhar do que de fato importava e começaram a dar importância àquilo que não tinha importância. O povo se perdeu de Deus completamente. E nessas situações, quando a gente vai se distanciando do que é o principal na nossa vida, quando a gente vai começando a caminhar para um pouco longe de Deus, o que Deus faz? Nessas situações, qual é a atitude de Deus? Ele sempre traz a gente de volta e traz a gente para perto. É assim que Ele faz sempre. Mas Bruno, como é que Deus traz a gente de volta? Como que Deus traz a gente para perto? É só você pensar no que aconteceu que fez você retomar uma caminhada com Deus. Pensa que é assim que Ele age. Algumas pessoas com susto, algumas com uma perda, alguns com um pancadão, algumas Ele só fala e a pessoa entende, mas nem todo mundo é igual. Quem que já chegou para Deus depois de um baita de um vendaval? Eita, uma perda, um problemão. E assim Deus vai agindo, né? E assim Deus vai agindo, trazendo as pessoas de volta. E o que Deus fez com o povo dele? Ele falou: olha, vocês têm que voltar para o lugar de onde vocês não deveriam ter saído, que era uma vida comigo. Então Deus permitiu que acontecesse aquilo que o povo de Israel mais temia, que era ter que sair de casa, morar em outro lugar, ser cativo em outro lugar, em outra cultura, em outros costumes, com outra comida, com outro povo. Era tudo diferente, eles não gostavam disso, mas Deus permitiu que assim fosse. E eles passaram por um período de
escravidão na Babilônia, que durou exatamente 70 anos. A Babilônia em 597 a.C. era mais ou menos assim, e aqui você tem algumas estruturas que remetem à cidade que ainda hoje existe nas suas ruínas. Só a título de curiosidade, no ano de 86, o Saddam Hussein queria reerguer Babilônia, mas deu errado, graças a Deus. O que aconteceu com o povo? Foram exilados para a Babilônia, longe da sua terra, longe da sua cultura, longe da sua comida, longe dos seus costumes, não queriam estar lá, não gostavam de estar lá. Só que nesse período que eles foram para a Babilônia, eles adquiriram hábitos que perduram até hoje. Lá eles aprenderam a orar 3 vezes por dia, que era com a intenção de tocar o coração de Deus para que eles pudessem voltar para casa. Eu falei que eles ficaram na Babilônia há quanto tempo? Você lembra? Você pode lembrar, tá? 70 anos de Babilônia que o povo passou e ficou lá. E eu quero que você perceba que nesse período, mesmo aparentemente estando em desvantagem, numa terra que não era deles, com um povo que não era o deles, longe de tudo, longe da terra, longe das pessoas, sem liberdade de prática que eram comuns a eles, ainda assim eles conseguiram experimentar grandes coisas de Deus para a vida deles. Porque ouça bem o que eu vou dizer para você. Quando Deus coloca você em determinado lugar, Ele providencia tudo para que você permaneça lá. Pode não ser gostoso para você, agradável para você, confortável para você, mas se Deus colocou você lá, nada vai te faltar, porque Ele mesmo te quer nesse lugar por algum motivo. Mas se atenta que essa provisão de Deus acontece quando Deus coloca a gente em algum lugar. Tem pessoas que se movem pela sua própria vontade e querem forçar Deus a abençoá-las, quando Ele não as orientou que fizessem tais atitudes ou se movessem de tal lugar para tal lugar. Por isso, em tudo que você fizer, peça prova de Deus. Senhor, é para eu ir mesmo? É da tua vontade? É o que o Senhor quer? Porque o povo estava na Babilônia e enfrentaram situações muito complicadas. Vocês lembram de Daniel na cova dos leões? Quem lembra aí? Sadraque, Mesaque, Abednego, que nós vamos ver na fornalha de fogo, nós já vamos entender isso aqui. Eles estavam numa situação totalmente desfavorável, mas Deus estava ali com eles. Isso te faz entender uma coisa, que não importa o lugar, importa com quem você está lá. Não importa o lugar, meu irmão. Ele pode aparentemente ser infrutífero e pode parecer não ter a bênção de Deus, mas se Deus está lá com você, não importa onde você está, o lugar muda e melhora e é abençoado em nome de Jesus. Quem recebe isso, diga amém. Isso serve para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, para os teus negócios, tempos de crise ou pandemia, mas se Deus está com você, onde você está, sempre vai prosperar, porque é Deus que está com você. Não importa o lugar, é quem está lá com você. E nessa realidade de Babilônia, quem reinava era um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele era bem vaidoso, um ego super alto, extremamente orgulhoso dos feitos dele, porque a Babilônia tinha crescido muito enquanto reino, era uma extensão territorial muito grande a da Babilônia. E ele era muito orgulhoso pelo fato de ter conquistado o território e ampliado o território. E porque ele estava muito orgulhoso com isso, ele falou: bom, eu quero que o meu nome e a minha grandeza seja conhecida e reverenciada pelas pessoas. O rei apregoou um alto, deu uma ordem, foi um decreto. Olha o que o decreto falava. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração. Ele ergueu uma estátua enorme dele e ele chamou o povo poderoso, imponente, para que todo mundo estivesse lá e olhasse o que ele estava fazendo. E convocou toda a nação.
E no meio desse povo estava lá Sadraque, Mesaque, Abednego. Daniel não está porque Daniel tinha se retirado para fazer um trabalho em outro lugar. E reuniu todo mundo, sabe, naquele espaço enorme ali no castelão. Estava lá a estátua, estava todo mundo, estava lá o povo de renome, de título, juízes, prefeitos, conselheiros, tesoureiros, capitães, o povo poderoso, estava todo mundo lá. E qual era a ordem? Ele deixou claro. O arauto apregoava em alta voz, ordenando que, ó povos e nações, ouça bem isso, e línguas, quando vocês ouvirem o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, vocês vão se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Tinha aquele povo todo reunido, um campo enorme. Começou a tocar música, sei lá que música era, eu sei que começou a tocar uma música lá. Imaginem uma música qualquer. Quando começou a tocar a música, todo mundo se prostrou e se ajoelhou. Todo mundo, exceção, 3 não. 3 ficaram de boa de pé, como se nada tivesse acontecendo. Todo mundo se dobrou e ficaram lá. Pois é. Aí 3 que estavam em pé. Gente, imagina, uma multidão de pessoas de joelho, 3 em pé, se destacam ou não? Os 3 em pé, tinha os maroca lá, claro, porque sempre tem algum maroca no meio da gente. Sempre tem alguém que está lá só para bisbilhotar, não foi fazer nada, só olhar. Tinha lá algumas pessoas que foram lá para olhar, bisbilhotar. E tem gente assim em todo lugar. Pode contar que tem gente que vem para a igreja só para olhar quem orou, quem não orou, quem postou, quem não postou, onde estava, com quem, fazendo o quê. É verdade ou não? Sempre. Ainda passa a mensagem. Tu viu o fulano orando? Até chorou. Quem vê, pensa. Meu irmão, tem desse até hoje, que as fotinhas rolam solta por aí. Tinham alguns marocas lá que disseram: rei, ó, avisa o rei que 3 lá não se dobraram. O rei, o quê? Eu vou dar mais uma chance. Dá o anúncio aí de novo, lá vai o cara. Povos, nações, línguas, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da harpa, da gaita de foles, do saltério, disso, daquilo, do escambau, vocês têm que se dobrar na imagem do rei. Tocaram tudo de novo, todo mundo se ajoelhou e os 3 em pé. Eu penso o que a gente faria, sabendo que está todo mundo ameaçado de morrer e ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Sabe o que passa na minha cabeça? Que o monte te ajoelhar: Senhor, tu sabe que é só que meu coração está diante de ti, de pezinho, Pai. Sim ou não, gente? Com medo de morrer, todo mundo, eu vou me ajoelhar, mas Senhor, tu sabes, o Senhor sabe que o meu coração está diante do Senhor em pé, mas eu estou de joelho, é só o meu corpo, Pai, eu nem gosto dele. Os 3 não negociaram com Deus, ficaram em pé. Aí o rei falou: manda chamar os 3. Lá foram os 3 com o rei. O rei devia estar bufando de ódio. O rei olhou para eles e falou: vem cá, vocês estão doidos? Vocês não ouviram o decreto não? Que era para todo mundo se dobrar, porque quem não se dobrar, eu vou lançar dentro da fornalha de fogo, e a pessoa vai morrer queimada. Gente, olha, eu já falei para Deus: Senhor, se eu tiver que morrer sem ser arrebatado, que seja uma morte rápida. Porque morte lenta é horrível. Eu não sei, eu nunca morri, mas eu imagino. Queimado, afogado, atropelado, não dá, Jesus. Morrer queimado, aos poucos. O rei chama lá: vocês não estão sabendo que eu disse não? Que tinha todo mundo se dobrar diante da imagem, e quem não fizer vai ser lançado na fornalha. Os 3 olharam para o rei e falaram o que nós lemos no começo: rei, não precisamos te responder sobre isso aí, porque o nosso Deus é quem pode nos livrar, e Ele nos livrará. Mas se o nosso Deus não nos livrar, tudo bem, a gente morre, mas não se dobra diante da tua estátua.
Minha gente, é muita confiança em Deus, né? Se imagina nisso. Eu acho que eu nem consegui falar. É o seguinte, olha. Faz isso não. Eu tenho família. Gente, os três nem discutiram. O rei é o seguinte: se o senhor quiser, pode lançar. Se Deus livrar, amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fecha, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continuas. Essa era a mentalidade deles. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se a gente morrer, Ele vai continuar sendo Deus, e é para lá que nós vamos. O rei ficou ensandecido e falou: só pelo deboche, esquenta a fornalha 7 vezes mais. Taca fogo, eu quero 7 vezes mais a fornalha mais aquecida. E sabe o que aconteceu? Estava tão quente, mais do que São Luís meio-dia na Rua Grande. Porque hoje foi calor, meu irmão. Que eu estou com minha muleira mole. Estava tão quente que a Bíblia fala. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou os homens que carregaram eles 3 lá para dentro. Estava tão quente que os caras que estavam levando o Sadraque, Mesaque e Abednego lá para dentro, morreram com calor. Jogaram eles 3 lá dentro. Acho que o rei olhou: morra. E que fique todo mundo aqui sabendo que a minha palavra é uma só: não obedeceu, é morte. Fica sabendo o povo, os homens importantes, os juízes, os outros reis, os conselheiros, os governadores, os tesoureiros, que todo mundo veja que a minha palavra é uma só, e quando não me obedece morre, ninguém pode livrar ninguém da minha mão. Ah, meu irmão, ele não conhecia o Deus que eu e você servimos. Porque quando Nabucodonosor olha a cena de longe na fornalha, a Bíblia fala, ele olhou, levantou depressa, chamou todo mundo e falou: gente, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Todo mundo: sim, rei, foi desse jeito. Versículo 25, ele diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam. Não, eu tenho que ouvir um aleluia, um glória a Deus, um amém aí, viu? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Nabucodonosor olhou, estava lá os 4, vamos passear, dá a mão, uhul, caminhando e cantando e seguindo, chutando as brasas. Nabucodonosor olhou e falou: não, tem alguma coisa errada. Foi 3 lançados lá, amarrado, estou vendo 4, andando, passeando, como se nada tivesse acontecendo. E o quarto que apareceu do nada na fornalha, tem uma cara de que nem dessa terra é. Para tudo, tira os homens do fogo. E a Bíblia fala: e reuniram-se os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo eles tinham sobre eles. Só para informar você que esse Deus é o mesmo Deus que você serve e que não mudou em absolutamente nada. Isso aqui só confirma um versículo que eu amo, que tem no livro de Salmos: aquele que te guarda não dorme. Não dorme. Oh, glória a Deus. Uou! Uou!
O Senhor é maravilhoso mesmo, Deus. Ele fez os importantes e os poderosos olharem que quem revoga a palavra de qualquer pessoa é o Deus poderoso a quem a gente serve. Nabucodonosor ficou sem palavras, chamou todo mundo e disse o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidineu, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus.